tudo bem? Hoje a nossa videoaula é desse shortinho que você vai confeccionar já para usar nesse verão. Então vamos aí ver a lista de material que a gente vai precisar para utilizar. E para esse trabalho nós vamos utilizar o fio prisma da Círculo. Acompanhe aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa que você vai precisar. A cor que eu escolhi é esse degradezinho de rosa que você encontra no número 9666. Eu vou utilizar dois tamanhos de agulhas diferentes. Eu quero explicar para vocês que a agulha soft de número 4 eu vou utilizar apenas para fazer o cordão da nossa peça. O restante da peça eu vou utilizar a agulha soft de número 3. Vamos começar o nosso trabalho. Pessoal, o fio prisma, ele já vem preparado para que você use o fio de dentro, caso você queira, tá? E é com esse fio de dentro que a gente vai iniciar o trabalho. Eu vou iniciar essa peça, pessoal, fazendo o cordão que a gente vai utilizar para ajustar a peça no nosso corpo. Esse cordão eu fiz de forma muito simples, eu vou dizer para vocês agora como foi que eu fiz de forma muito simples, mas se você quiser fazer um outro modelo de cordão, fique à vontade que ele não influi na nossa peça, tá? Esse cordão ficou com uma média de 1,20 m, tá? Para chegar nessa medida, mais ou menos, eu puxei, aqui fui medindo com uma fita métrica, 5 metros de fios, 5 metros de fios. Observem, você já deve saber que o fio prisma é composto por 4 fios não torcidos, tá? Você vai puxar o fio até você ter 5 metros de fios e quando você atingir esses 5 metros, você vai dobrar, ficando assim com 8 pontas e você vai trabalhar essas 8 pontas de uma vez. Se você quiser mais de 1,20 m de comprimento do seu cordão, então você vai puxar mais do que 5 metros, tá? Você pode ir puxando o fio e fazendo o cordão e ver se é suficiente para você. Nesse momento, a gente vai utilizar a agulha de número 4, tá? Eu vou aqui fazer a correntinha inicial e vou simplesmente fazer correntinhas, aquelas correntinhas tradicionais do nosso crochê, tá? Simplesmente fazer correntinhas até que o fio que eu puxei para fora acabe. Observe que eu tô laçando tanto o fio que ainda vem de dentro do novelo, quanto o fio que eu puxei para fora inicialmente. E eu vou fazer isso até eu encerrar o fio que tá do lado de fora. Uma vez encerrando esse fio, eu alcancei a medida que eu quero, eu vou reservar o nosso cordão, tá? Eu vou reservar esse cordão e a gente vai para a agulha de número 3, começar a parte principal da nossa peça, tá? Então vamos lá. Para iniciar a nossa peça, você vai tirar a medida da circunferência do seu quadril e vai fazer um cordão de correntes iniciais que alcance essa medida. Porém, é necessário que esse cordão seja múltiplo de 8, ou seja, você vai trabalhar de 8 em 8 correntes até você alcançar a medida que você encontrou no seu quadril. Eu também estou dando aí na tabela que está aparecendo na sua tela a medida em centímetros referente ao quadril do tamanho de P, M, G e GG, tá? Você pode fazer pelas suas medidas ou você pode fazer seguindo a tabela. Lembrando, é necessário que você alcance essas medidas com um cordão que seja múltiplo de 8, ou seja, trabalhe 8 correntes, mais 8, mais 8, até você alcançar a medida que você precisa. Quando você atingir a medida que você precisa para a sua peça, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo. Pessoal, você deve estar vendo que o meu cordão está curtinho, porque eu vou fazer aqui inicialmente apenas uma amostra do nosso ponto, antes da gente passar para a peça principal, ok? Quando você fechar o seu cordão, você vai subir fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e essa primeira carreira é de ponto alto sobre corrente. Você vai para a próxima corrente e vai fazer outro ponto alto. Vai para a próxima corrente e mais um ponto alto. E você vai fazer isso até o fim, tá? Chegando aqui no fim da carreira, nós vamos encerrar a primeira carreira fazendo um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. Agora nós vamos trabalhar sobre essa primeira carreira com pontos altos em relevo, pego pela frente e pego por trás. Como o primeiro pontinho a gente vai estar saindo de baixo, então a gente vai fazer um ponto baixo em relevo. Eu vou entrar aqui com a agulha antes do ponto que eu vou trabalhar e vou sair logo depois dele. Olha só, vou laçar o fio e vou puxar. E aqui eu faço um ponto baixo com mais 2 correntes. Essas 2 correntes somadas a esse ponto baixo equivale a um ponto alto em relevo. Agora que eu já tenho altura, eu vou fazer pontos altos em relevo até o final. Vou laçar o fio
Dessa vez, eu vou entrar com a agulha de trás para frente. Entro antes do ponto que eu vou trabalhar, passo na frente do ponto, vou lá para trás, laço e puxo. E lá em cima eu faço o nosso ponto alto em relevo. Novamente eu vou para o próximo ponto e dessa vez eu mudo de posição. Vou de frente para trás e faço o ponto alto em relevo. Agora eu vou de trás para frente e faço o ponto alto em relevo. E eu vou assim intercalando até o fim da carreira. Ora eu faço ponto alto em relevo, pego por trás, ora eu faço ponto alto em relevo, pego pela frente, tá? Chegando no fim da carreira, a gente vem aqui na segunda correntinha contando de baixo para cima e faz um ponto baixíssimo. Pessoal, nós temos para frente mais 2 carreiras que nós iremos fazer exatamente igual a essa que a gente acabou de encerrar. Ou seja, vamos subir aqui fazendo o ponto baixo em relevo e mais 2 correntes para subir. E vamos repetir os pontos altos em relevo. Onde a gente tem ponto alto em relevo pego por trás, a gente faz ponto alto em relevo pego por trás. E onde a gente tem pego pela frente, a gente faz pego pela frente e alterna até o fim da carreira. Eu quero 2 carreiras a mais. Ou seja, estou fazendo a primeira e vou fazer mais uma depois dessa. Para que totalize 4 carreiras no cós. A primeira só com pontos altos e as outras 3 com pontos altos em relevo, ok? Depois de encerrar as carreiras do cós, a gente começa a trabalhar os pontos principais da nossa peça. Vamos fazer aqui 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e mais 2 correntes de separação, totalizando assim 5 correntes. Vamos fazer nesse mesmo ponto, onde a gente subir com essas 5 correntes, um ponto alto. Fazendo assim, um V. Sem separação, nós vamos pular 3 pontos da base. 1, 2, 3. E no quarto ponto, a gente vai fazer outro V. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Vamos pular 3 pontos da base. 1, 2, 3. E no quarto ponto, a gente repete o V. Um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. Vai ficando dessa forma e a gente vai fazer isso aqui até o fim da carreira. Estou chegando aqui no final da carreira, venho aqui na terceira corrente contando de baixo para cima e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou vir aqui para dentro desse primeiro V e vou fazer 3 correntes para subir, que me darão um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Agora eu vou vir nesse ponto alto aqui, pertencente ao primeiro V que eu trabalhei, onde eu fiz o leque em cima, e vou fazer um ponto alto em relevo, entrando com a agulha de frente para trás. Só que eu vou parar esse ponto quando eu tiver com apenas 2 laçadas na agulha. Olhem só. Quando eu tiver com essas 2 laçadas na agulha, eu vou parar e eu vou repetir esse ponto alto em relevo no primeiro ponto alto do V seguinte. Também parando agora com 3 laçadas na agulha. Quando eu tiver 3 laçadas na agulha, eu laço novamente e passo por dentro de todas elas ao mesmo tempo. Agora eu venho aqui para dentro do V seguinte, e vou repetir o leque. 3 pontos altos. 1, 2, 3, uma corrente de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Agora, eu vou repetir os 2 pontos altos em relevo presos juntos. Venho aqui fazer o primeiro ponto alto em relevo no ponto alto da base do nosso V, parando com 2 laçadas na agulha. Olha só. Passo para o próximo ponto alto e faço a mesma coisa. Parando agora com 3 laçadas na agulha. Agora eu laço novamente e fecho todos os pontos ao mesmo tempo. Venho agora para dentro do V e faço o leque. 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de separação e mais 3
pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Repito os 2 pontos altos em relevo presos juntos. Venho aqui fazer o primeiro ponto alto em relevo, parando com 2 laçadas na agulha, e vou para o V seguinte para fazer o segundo ponto alto em relevo, parando com 3 laçadas na agulha. Laço mais uma vez e passo por dentro de todos os pontos. Vai ficando dessa forma o nosso ponto, e nós vamos fazer isso aqui até o fim da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como ficou. Já tô chegando aqui no final da carreira, fazendo aqui o último leque. Agora eu vou fazer o último par de pontos altos em relevo presos junto. Venho aqui nesse último ponto alto aqui, referente ao último V, fazer aqui um ponto alto em relevo, que eu vou parar com 2 laçadas na agulha. E venho aqui pro primeiro V, no primeiro ponto alto do primeiro V, fazer aqui um ponto alto em relevo, que eu vou parar com 3 laçadas na agulha. Agora eu laço tudo de uma vez e fecho. Para fechar a carreira, eu venho aqui no leque, na terceira corrente, contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. De agora em diante, o que você vai fazer é repetir essas 2 carreiras. Ora você faz a carreira de V, ora você faz a carreira de leque com ponto alto em relevo. Como a última carreira que a gente fez foi a de leque, agora a gente volta a fazer a carreira de V e a gente vai iniciar da mesma forma. Como eu preciso iniciar essa carreira de V no centro do leque, eu vou caminhar até lá, fazendo ponto baixíssimo, até eu chegar lá no centro. Cheguei aqui no centro, vou fazer 5 correntes. Você deve lembrar que 3 equivalem a um ponto alto e 2 são correntes de separação. Venho no mesmo espaço e faço um ponto alto, fazendo assim o primeiro V. Olhem só. Vou para o outro leque e no espaço do outro leque eu faço outro V, um ponto alto, 2 correntes de separação, um ponto alto. Vou para o outro leque, faço outro V, um ponto alto, 2 correntes de separação e um ponto alto. Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, é a minha sugestão de medidas que você vai fazer medindo desde aqui do início do cós, tá? É o que você vai fazer até você chegar, você vai ficar repetindo essas 2 carreiras até você atingir a medida que eu estou sugerindo, mas essa medida conta desde o cós, ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha peça já mais adiantada. Olhem só como tá o nosso trabalho. Bem, aqui eu tô encerrando a carreira. Pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte. A última carreira do meu trabalho aqui foi a carreira de leques. Eu quero que você deixe o seu trabalho também na última carreira de leques, tá? Para que a gente possa continuar junto, dar sequência junto, tá bom? Então, aqui eu vou encerrar essa carreira, essa última carreira que eu fiz. Após eu atingir a medida que eu quero, vou caminhar com ponto baixíssimo até eu chegar no centro do leque. E agora a gente volta a fazer a carreira de V. Só que nesse primeiro leque eu vou abrir o que eu chamo de ponto de gancho, tá? Que é um pequeno aumento apenas sobre esse leque, apenas sobre essa região aqui eu vou fazer um pequeno aumento. Vamos fazer aqui 5 correntes, 3, 4, 5, um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes, 1, 2, um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntes, 1, 2, um ponto alto no mesmo lugar. Aqui é como se a gente estivesse fazendo, pessoal, um V triplo. Olha só, 1, 2, 3. Um V triplo sobre o mesmo leque, tá? A partir daqui, você segue normalmente fazendo apenas um V para cada leque, tá? Um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. Um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto no mesmo lugar. E você vai seguir dessa forma até você dar a volta no trabalho, tá? Vamos lá. Pronto, chegando aqui no final da carreira, fiz o último V. Venho aqui na terceira corrente, contando de baixo para cima do primeiro V que eu fiz e faço um ponto baixíssimo para encerrar a carreira. Aqui você observa aquele V triplo que eu fiz, onde eu disse que vai ser o ponto de gancho, nosso ponto de aumento. Aqui nós vamos fazer 3 leques, tá? Nós vamos iniciar com leques. Essa carreira é aquela carreira em que a gente trabalha com leques e pontos altos em relevo. Porém, nesse trecho aqui, a gente trabalha apenas leques, tá? A gente não faz ponto alto em relevo. Então, eu vou entrar aqui no primeiro V
e vou fazer 3 correntes para subir, que equivale a um ponto alto, e vou fazer mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha de separação e mais 3 pontos altos. 2, 3. Vou direto pro V do meio e vou fazer um outro leque. Esse leque do meio, esse leque que eu estou fazendo agora, ele também é o nosso ponto central, nosso ponto de aumento. Então, aqui o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer aqui uma correntinha, mais 3 pontos altos para concluir esse V. E vou colocar nele um marcador, para que na próxima carreira a gente saiba que é nele, justamente sobre esse leque, que nós iremos fazer o próximo aumento, tá bom? Então, eu venho aqui pro terceiro V e faço mais um leque. Agora que eu tô terminando o terceiro leque sobre o V triplo, eu vou voltar a fazer os leques e pontos altos em relevo normalmente. Eu já começo fazendo ponto alto em relevo no último ponto alto desse V triplo. Então, aqui eu já faço aquele ponto alto em relevo que eu paro com 2 laçadas na agulha, já passo para o próximo ponto alto para fazer aquele ponto alto em relevo que eu vou parar com 3. Aí eu fecho ele junto. Aqui dentro eu faço o leque e eu vou seguindo assim até a gente dar a volta na carreira, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça. E observe que aquele aumento que a gente fez nas últimas 2 carreiras ficou dessa forma, com uma pontinha aqui maior do que a outra. Agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente encerrou aqui a carreira de leque, e nós vamos contar, eu vou contar o meu e você vai contar o seu trabalho aí, a sua peça, quantos leques você tem em volta de toda essa última carreira, tá? Quantos leques você tem em volta de toda essa última carreira. Eu vou contar aqui o meu, mas você precisa contar a sua peça, ter o seu total, ok? Então eu vou aqui, olhem só, o meu fio está encerrando bem aqui, eu venho aqui no primeiro leque. Lembrando que aqui também são leques, tá? São 3 leques. Vou contar com ele também. Eu venho aqui no primeiro leque e vou começar a contar até a gente dar a volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 42, 43, 44 leques. Você vai pegar o seu total, o total que você encontrou, e vai dividir por 2. No meu caso, 44 dividido por 2 é igual a 22. Então, com o resultado da sua divisão, o que você vai fazer? Você vai vir aqui nesse leque onde está o marcador, e a partir do primeiro leque, logo depois do leque que está o marcador, olhem só, esse aqui é o leque que está o marcador, esse aqui é o primeiro leque logo depois dele. A partir do primeiro leque, você vai contar a quantidade que você encontrou na divisão do seu total de leque. Eu encontrei 44 leques. 44 dividido por 2 é igual a 22. Então, eu vou contar 22 leques. Façam os seus cálculos, tá? 1, 2, 3, 4, 22. Aqui, no último número, no meu caso, 22º número, eu vou colocar o marcador. Coloque o marcador no seu último número também, tá? Agora, pessoal, esses marcadores, eles estão dividindo a nossa peça. Você deve lembrar que aqui, como eu disse, é um ponto de gancho. Aqui é outro ponto de gancho. A partir de agora, tudo que a gente fizer aqui, nesse ponto onde está o primeiro marcador, você vai repetir no segundo também, ok? Eu não vou aqui mostrar como a gente vai fazer no segundo. Simplesmente, o que você fizer aqui, quando você chegar no segundo, você vai repetir de novo, ok? Então, vamos lá. Após eu encerrar a carreira de leques, agora é a vez da gente começar uma carreira de V. Você deve lembrar que para fazer o V, a gente caminha com um ponto baixíssimo até a gente chegar no centro do primeiro leque. Chegando no centro do primeiro leque, a gente faz 5 correntes. 3 que equivale a um ponto alto e mais 2 correntes de separação. E a gente faz também um ponto alto na mesma correntinha de separação do leque. Olhem só, ficando um V. Sem correntes de separação, a gente passa para o leque seguinte e faz um V triplo. Observe que esse leque aqui é o que está o marcador. Então, se ele é onde está o marcador, nele a gente vai fazer o aumento. Observem que o que a gente fizer neste marcador, a gente vai repetir no outro também.
Então, nesse leque onde estava o marcador, a gente vai fazer o V triplo. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, fazendo assim o primeiro V. Duas correntes, um ponto alto, fazendo assim o segundo V. Duas correntes, um ponto alto, fazendo assim o terceiro V no mesmo lugar. Eu vou voltar com o marcador e esse marcador vem para o segundo V, para o V do meio desses três. Olhem só. Vou passar aqui para o próximo leque e vou fazer outro V. E aqui eu sigo normalmente, tá? Vou seguir aqui normalmente, fazendo um V sobre cada leque, até eu chegar no próximo marcador. No próximo marcador eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui. Depois que eu passar pelo segundo marcador, eu sigo até o fim da carreira. E quando a gente chegar aqui, a gente dá continuidade. Vamos lá. Pronto, tô aqui encerrando a carreira, venho na terceira corrente contando de baixo para cima e faço um ponto baixíssimo. Agora a gente vai para a carreira dos leques. Aqui dentro desse primeiro V eu vou fazer um leque, 3 correntes para subir e mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente de separação e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer aqui um ponto alto em relevo que eu vou parar com 2 laçadas na agulha. Passo para o V seguinte e faço outro ponto alto em relevo que eu vou parar com 3 laçadas e vou fechar tudo junto. Aqui, pessoal, eu tenho aquele V triplo e você deve lembrar que quando a gente chega no V triplo, a gente faz os leques, porém a gente não faz os 2 pontos altos em relevo presos juntos, tá? Então, eu vou para dentro do primeiro V fazer um leque. Depois que eu terminar o leque do primeiro V, eu passo para o segundo V para fazer outro leque. E depois do terceiro V eu faço mais um leque. Lembrando, sem os pontos altos em relevo presos juntos, tá? Vai ficar dessa forma. Pronto. Agora a gente volta a fazer os V's normalmente. Então, aqui, nesse último V pertencente ao V triplo, a gente já faz o ponto alto em relevo, parando com 2 laçadas na agulha. Já passa para o próximo para fazer o segundo, para poder prender tudo junto. E aqui a gente começa a fazer os leques normalmente, tá, pessoal? De forma individual para cada V. E a gente vai seguir isso aqui até a gente chegar no outro marcador, ok? Dessa vez a gente vai parar no outro marcador e quando a gente chegar no outro marcador, a gente volta porque a gente vai tomar um outro rumo para nossa peça. Vamos lá. Pessoal, olhem só o que a gente já fez aqui. Eu passei aqui pelo primeiro marcador e fui trabalhando até chegar no segundo. Chegando aqui no segundo marcador, eu já fiz aqui um leque no primeiro V daquele V triplo, olhem só. O V triplo, eu já fiz o leque no primeiro V e agora eu venho para o V do meio, que é o V onde está o marcador, e vou fazer apenas 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer agora, pessoal, um cordão de correntinhas que tenha aproximadamente as medidas que eu estou dando aí na tabela para o tamanho P, M, G e GG, tá? Você vai fazer um cordão de correntinha que alcance esse tamanho, que se aproxime desse tamanho, mas esse cordão de correntinhas precisa ser múltiplo de 4. Ou seja, você faça correntinhas de 4 em 4 até você chegar na medida que a gente precisa. Olhem só, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E você vai fazendo isso aqui até você atingir o tamanho que você quer. Depois que você alcançar a medida que você precisa, você vai vir lá no primeiro marcador que você fez, olhem só. No primeiro marcador que você fez. E nesse mesmo leque, onde está o marcador, você vai vir na correntinha do leque e vai fechar a carreira com um ponto baixíssimo. A partir de agora, a gente vai trabalhar as pernas da peça. A gente vai trabalhar de forma separada, tá? Uma perna de cada vez. Olhem só aqui como tá. Então, a gente vai dar continuidade ao trabalho. Então, já que agora a gente encerrou a carreira, a gente volta a trabalhar aqui sobre os leques. E sobre os leques, a gente faz o V. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3.
que equivale a um ponto alto e mais 2 correntes de separação. No mesmo lugar, você vai fazer um V, um ponto alto. Olha só. Sem separação, você vai aqui para o leque seguinte e faz outro V. E assim a gente segue fazendo V sobre leque da maneira que a gente já conhece. A gente vai dar volta nessa perna, quando a gente chegar aqui bem próximo do cordão novamente, a gente volta. Vamos lá. Pronto, fiz aqui o último V antes do cordão. Agora eu vou fazer o primeiro V sobre o cordão. E esse primeiro V, ele vai ficar na primeira correntinha que você fez. Você vem aqui na primeira correntinha e faz o V, um ponto alto, 2 correntes de separação e um ponto alto no mesmo lugar. Vai pular 3 pontos da base, no quarto ponto você vai fazer um V novamente. É a mesma sequência que você fez na primeira carreira do trabalho, depois que você fez o cós, tá? Que você fez um V, pulou 3 pontos da base e fez um outro V no quarto. E você vai fazer isso por toda a sua extensão da sua corrente, tá? Do seu cordão, do cordão que você fez aqui, você vai fazer isso por toda a extensão do seu cordão. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho do cordão, fiz o último V. Observe que vai restar aqui 3 pontos da base. Vou vir aqui na terceira corrente contando de baixo para cima do primeiro V que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora a gente vai subir fazendo os leques novamente. E pessoal, o nosso trabalho vai continuar da mesma maneira que a gente vem fazendo durante toda a peça. Leques com pontos altos em relevo em uma carreira e V sobre eles, e assim vai, tá? Então aqui eu já venho pra cá, pra dentro desse primeiro V e fazer o leque, 3 correntes para subir, mais 2 pontos altos, mais uma corrente de separação, mais 3 correntes para subir no mesmo lugar. Agora eu vou fazer aquele ponto alto em relevo que eu vou parar com 2 laçadas na agulha. Passo pro outro V para fazer o segundo ponto alto em relevo, que agora eu paro com 3, laço e fecho. E assim eu dou continuidade até o fim da carreira. Chegando no fim da carreira, é vez da gente fazer a carreira de V novamente, depois a de leque, e assim a gente prossegue até a gente atingir o tamanho que a gente quer a nossa peça, tá? O comprimento que a gente quer dela. Eu vou aqui adiantar o meu trabalho e volto já. Tô chegando aqui no finalzinho de uma carreira que eu estou fazendo com leques. Eu quero que quando você estiver trabalhando a última carreira, que você deixe nessa, tá? Porque é sobre nessa carreira que a gente vai fazer o acabamento. Você pode fazer quantas carreiras você quiser, dependendo do tamanho, do comprimento que você quer a sua peça, como eu já expliquei. Mas a última carreira trabalhada precisa ser essa, tá? Então, eu vou aqui fazer os 2 pontos altos em relevos presos juntos, pra gente poder encerrar a carreira e partir pro acabamento dessa parte. Venho aqui fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Vou só arrumar aqui pra vocês verem como tá a parte da perna. Agora a gente vai para um acabamentozinho bem simples que eu vou fazer com pontos baixos, tá? Aqui eu tô sobre as 3 correntinhas para subir. Vou fazer uma correntinha. Vou vir nas 3 correntinhas e fazer um ponto baixo. Vou pro ponto alto seguinte e vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto alto, vou fazer outro ponto baixo. Ou seja, eu tô fazendo um ponto baixo para cada ponto alto do leque, tá? Deixa eu refazer esse aqui que ficou meio estranho. Aqui eu tenho a correntinha de separação. Eu vou fazer um ponto baixo para a correntinha de separação. E eu vou continuar fazendo isso. Um ponto baixo para cada ponto alto. Olha só. Quando chegar aqui nesses 2 pontos altos em relevos que eu prendi junto, você vai fazer um ponto baixo em relevo, abraçando esses 2 pontos. Olha só, eu vou entrar com a agulha antes deles e vou sair logo depois. Laço o fio e puxo. E aqui eu faço o ponto baixo. Depois disso, eu continuo fazendo um ponto baixo sobre cada ponto e um ponto baixo também na correntinha de separação do leque. Olha só, essa correntinha aqui eu vou e faço um ponto baixo nele também. Aí, novamente, quando eu chegar nos 2 pontos altos em relevos que foram presos juntos, eu venho aqui com a agulha antes do primeiro e saio logo depois do segundo, laço, puxo e faço um ponto baixo.
E continuo fazendo ponto baixo sobre ponto alto e também sobre a correntinha de separação do leque. Olhem só como vai ficando. E esse aqui é o nosso acabamento, tá? Eu vou dar a volta fazendo isso aqui. Quando eu chegar aqui no começo, eu vou arrematar o fio e a gente volta para passar para outra parte. Pronto, pessoal, já terminei uma das pernas e agora eu vou passar para outra. Já arrematei o fio e eu vou, pessoal, colocar o nosso fio no ponto onde estava o segundo marcador. Olhem só. Você deve lembrar que aqui, quando eu cheguei no segundo marcador, eu fiz 3 pontos altos e passei a fazer as correntinhas que ligou um ponto ao outro, tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na primeira correntinha que eu fiz e nessa primeira correntinha eu vou prender o nosso fio novamente. Olhem só. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E aqui eu venho pro espaço, pro V central daquele V triplo e vou continuar o leque. Eu fiz aqui 3 pontos altos, que é metade do leque, e agora eu vou continuar esse leque. Então, eu venho no mesmo lugar fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Passo aqui pro V triplo, pro terceiro V do V triplo, como a gente não faz os pontos altos em relevo nessa área, então a gente vai só diretamente fazer o leque. Aí, depois disso aqui, a gente começa a fazer os pontos altos em relevo, tá? Olhem só. E volta a trabalhar os leques e os pontos altos em relevo da maneira que a gente conhece, tá? E você vai fazer isso aqui até você chegar no final da carreira, ok? Quando chegar no final da carreira, a gente volta. Estamos chegando aqui no final da carreira. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo na terceira corrente, contando de baixo para cima. E agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no centro do leque, porque agora a gente vem com aquela carreira de V's. Pessoal, o que nós vamos fazer desse lado é a mesma coisa que a gente fez do outro lado. Então, eu tô aqui sobre o primeiro leque, trabalhando o primeiro V, já estou passando para o segundo, e eu estou caminhando em direção àquelas correntinhas que eu fiz unindo um lado do outro, tá? Um marcador ao outro. Olhem só. E eu vou fazer, eu fiz aqui o V sobre o último leque, e aqui eu vou fazer os V's dos mesmos pontos onde eu fiz os V's da parte de baixo. Da parte de baixo do seu vídeo. Então, eu venho aqui nessa correntinha para fazer o primeiro V, do mesmo jeito, tá? Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Vou aqui para a próxima correntinha onde está o outro V, para fazer o V novamente, mais um V. E assim eu sigo o trabalho. Olhem só, assim eu vou seguindo, fazendo V sobre V. Chegou aqui sobre os leques, eu volto a fazer os V's sobre os leques, e assim eu sigo a carreira e faço desse lado a mesma quantidade de carreira que eu fiz do outro, também faço o mesmo acabamento, e quando terminar a gente volta para aplicar o cordão da nossa peça. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça, olhem só. Depois que a gente terminou as duas partes, nós já arrematamos o fio, e agora falta apenas a gente colocar o cordão, aquele cordãozinho que a gente fez no começo do vídeo e reservou, na cintura. Para fazer isso, a gente precisa primeiramente identificar onde está a parte da frente da peça. Qual parte da peça é a frente, qual é as costas. Pessoal, a parte da frente é aquela onde ficou o segundo marcador, ok? Ela é menor que a parte do primeiro marcador. No primeiro marcador, a gente fez mais carreiras de aumento do que no segundo marcador. Então, no segundo marcador, vai ser a parte da frente, ok? No meu caso aqui, o meu trabalho já está com a parte da frente para cima. Agora, eu preciso centralizar o local onde vai entrar o cadarço, dar a volta e vai sair. É só você vir aqui onde a gente tem aquele cordãozinho que eu fiz, unindo um marcador ao outro. Não sei se você consegue ver aí no vídeo, mas você deve estar entendendo do que eu estou falando. Aí, você vai seguir reto até você chegar lá em cima. Olhem só. Essa carreira bem aqui, ela é o ponto central da parte da frente. Eu vou colocar aqui um marcador nele, tá? E agora o que eu vou fazer?
Agora eu vou vir aqui no primeiro ponto alto em relevo, pego pela frente, que tem logo depois do marcador, e nesse ponto eu vou colocar o nosso cadastro. Eu vou fazer aqui com a agulha para ficar mais fácil de vocês visualizarem o que eu vou fazer com o cadastro, tá? Com o cordão. Eu vou colocar o cadastro, nosso cordãozinho, por trás dos pontos altos em relevo que foram feitos pela frente, aquele ponto que a gente veio com a agulha de frente para trás, mas deixando o cadastro em cima do ponto alto em relevo que foi feito por trás, tá? Olhem só, deixa eu aproximar aqui para você ver melhor. Olhem só. Vou fazendo isso com o nosso cadastro, tá? Com o nosso cordãozinho. Deixando o ponto alto em relevo pego pela frente na parte da frente do nosso cordãozinho e o ponto alto em relevo pego por trás na parte de trás. Vou entrar por aqui e vou sair aqui no último ponto alto em relevo pego pela frente antes do marcador. Então, eu vou fazer isso e a nossa peça vai estar dessa forma. Pronto, pessoal, esse aqui é o resultado do nosso trabalho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Se você fizer essa peça ou qualquer outra do canal, poste nas redes sociais com a hashtag SempreCírculo. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima!